Ela teve 10 segundos para decidir: salvar o marido ou a filha. A escolha destruiu ela. Era domingo, 8h30 da manhã. Mariana estava na cozinha preparando o café quando ouviu o barulho. Não era trovão, não era explosão, era algo pior. Um rugido profundo vindo da terra. As paredes tremeram, os vidros chacoalharam. Mariana largou a xícara e correu para a janela. O que viu congelou seu sangue. A encosta atrás da casa estava descendo. Uma massa gigantesca de terra, pedras e lama deslizava em direção às casas. Rápido, pesado, imparável. Já tinha engolido 3 casas da rua de cima e vinha direto para delas. Mariana gritou: "Rafael! Isabela! Sai da casa!" Rafael estava no quintal consertando o portão. Isabela no quarto do segundo andar terminando a lição de casa. A casa tinha 2 andares. Rafael embaixo, Isabela em cima. Mariana no meio. O deslizamento avançava como uma avalanche marrom. Dava para ouvir o som das árvores quebrando, das estruturas sendo arrastadas, dos gritos dos vizinhos. Mariana subiu correndo as escadas. "Isabela, desce agora!" A menina apareceu no corredor de pijama, assustada. "Mãe, o que está acontecendo? Desce, agora!" Mas quando Mariana olhou para trás, viu a onda de lama atingindo o quintal. Rafael estava lá. Ele tentava abrir o portão, mas estava travado. A lama chegou, jogou ele contra a parede, cobriu suas pernas. Ele gritou: "Mariana, socorro!" Mariana parou no meio da escada. Rafael embaixo, preso na lama. Isabela em cima, precisando descer. A casa começando a rachar, a estrutura cedendo, o barulho ensurdecedor da terra devorando tudo. E então ela entendeu. Ela não tinha tempo de pegar os 2. A casa ia desabar, em segundos. Se ela subisse para pegar Isabela, Rafael ia morrer soterrado. Se ela descesse para salvar Rafael, Isabela ia ficar presa lá em cima quando tudo desabasse. Um ou outro. Não os 2. Mariana olhou para cima, viu os olhos assustados da filha. "Mãe, vem!" Olhou para baixo. Viu Rafael lutando contra a lama. "Mari, eu não consigo sair." 10 segundos. Talvez menos. O tempo que o cérebro humano leva para tomar a decisão mais impossível da vida. Mariana desceu as escadas. Foi em direção a Rafael. Agarrou o braço dele, puxou com força. A lama sugava, mas ela puxou mais forte. Tirou ele dali. Arrastou para a porta da frente, que ainda estava aberta. E nesse momento, a parte de trás da casa desabou. O segundo andar veio abaixo num estrondo que pareceu explodir o mundo. Concreto, madeira, tijolos, tudo caindo. Tudo sendo engolido pela lama. Mariana soltou um grito que não era humano. Ela soltou o Rafael e tentou voltar, mas a casa não existia mais. Era só escombros e lama e silêncio. Isabela estava lá dentro. Se você está gostando dessa história, nos ajude. Se inscreva no canal e curta nosso vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer com a Mariana. 15 anos antes, Mariana conheceu Rafael numa festa de faculdade. Ela estudava pedagogia, ele engenharia. Foram apresentados por amigos em comum. Conversaram a noite toda. Ele era engraçado, inteligente, gentil. Ela era sonhadora, determinada, calorosa. 3 meses depois, estavam namorando. 2 anos depois, casaram. A vida não foi fácil no começo. Rafael trabalhava em obras longe. Mariana dava aula em 3 escolas para complementar. Moravam num apartamento alugado, pequeno, mas cheio de planos. Quando Isabela nasceu, tudo mudou. Mariana olhou para aquele rostinho rosado e sentiu que a vida finalmente fazia sentido. Rafael chorou segurando a filha. Prometeu que ia dar tudo para ela. Tudo que não teve. Tudo que merecesse. Isabela cresceu cercada de amor. Era uma menina esperta, carinhosa, curiosa. Adorava ler, adorava desenhar. Grudava na mãe para todo lado.
Chamava o pai de herói, porque ele construía prédios. Aos poucos, a família prosperou. Rafael foi promovido. Mariana virou coordenadora pedagógica. Juntaram dinheiro, compraram um terreno e então realizaram o sonho: construir a casa própria. Mariana participou de cada detalhe. Escolheu as cores, planejou os quartos. Queria que Isabela tivesse o quarto dos sonhos, grande, claro, com prateleira para livros. Rafael construiu tudo com as próprias mãos. Cada tijolo era amor. Cada parede, promessa. A casa ficou pronta 3 anos antes do deslizamento. 2 andares, quintal, garagem, sala ampla com sofá grande onde os 3 assistiam filme juntos todo sábado. Cozinha onde Mariana fazia bolo e Isabela lambuzava o rosto de chocolate. Era o lugar perfeito. Perto da escola de Isabela, perto do trabalho de Mariana, com vista para a serra, com silêncio à noite, com paz. Mas a casa ficava numa área de risco, perto de uma encosta. O barulho começou como um trovão distante, mas foi ficando mais alto, mais próximo, mais real. Mariana estava enchendo a chaleira quando o chão tremeu. Ela agarrou a bancada, pensou em terremoto, mas não era. Pela janela da cozinha, ela viu a encosta. A encosta que sempre esteve ali, verde, estável, de repente estava se movendo. Não era deslizamento pequeno, era a serra inteira desabando. Uma parede marrom de terra, pedras, árvores, lama, descendo rápido, engolindo tudo no caminho. 3 casas acima da rua deles já tinham sumido. Pessoas corriam, gritavam, mas a lama era mais rápida. Mariana deixou tudo cair. Correu para o quintal. Rafael! Ele estava perto do portão, chave de fenda na mão, tentando destrancar a dobradiça. Olhou para trás. Viu a onda vindo. Seus olhos arregalaram de pânico puro. Mari, sai daí! Mas Mariana não saiu. Ela gritou para cima. Isabela, desce agora! Do 2º andar, a voz fina da menina. Mãe? Desce, a casa vai cair! Mariana subiu correndo as escadas, coração explodindo, pernas bambas. Chegou no corredor. Isabela estava saindo do quarto confusa, segurando o caderno. Mãe, o que é... O impacto veio antes dela terminar a frase. A onda de lama atingiu a parte de trás da casa com força brutal. O som foi de explosão. A estrutura inteira balançou. Vidros estouraram. O quintal sumiu debaixo de 3 metros de terra. Mariana viu Rafael ser jogado contra a parede dos fundos. A lama cobriu as pernas dele até a cintura. Ele tentou se soltar, mas estava preso, afundando. Mariana, não consigo sair, tá me puxando. A casa começou a rachar. Fissuras subiram pelas paredes como raios. O teto do 1º andar gemeu. A estrutura não ia aguentar. A lama continuava pressionando. Mais terra descia, mais peso, mais pressão. Mariana olhou para Isabela. A menina tremia. Mãe, eu tô com medo. Vem, filha, desce comigo agora. Mas quando deu o primeiro passo na escada, ouviu o grito de Rafael. Mariana, eu vou morrer aqui, pelo amor de Deus! A voz dele não era raiva, não era cobrança, era medo. Era a certeza de que ia ser soterrado vivo. Mariana parou, congelou. O corpo travou entre 2 instintos, 2 amores, 2 vidas. Isabela estava no topo da escada. Rafael no fundo do quintal, a casa rachando ao meio. Ela calculou. Se subisse para pegar Isabela, levaria 30 segundos para descer. Rafael não tinha 30 segundos. A lama ia cobrir ele, ia sufocar, ia matar. Se descesse para salvar Rafael, tiraria ele em 15 segundos. Mas o 2º andar ia desabar e Isabela estaria lá. Não tinha terceira opção. Não tinha os 2. Não tinha tempo. Mariana olhou nos olhos da filha, naqueles olhos castanhos que ela conheceu desde o primeiro dia de vida, que brilhavam quando ela ria, que se enchiam de lágrimas quando tinha pesadelo.
Isabela, mãe já volta. Fica aí, não sai daí. Mãe, não me deixa... A voz de Rafael gritou de novo. Mariana, rápido! Mariana desceu. Desceu as escadas correndo. Atravessou a sala cheia de rachaduras. Pulou os móveis caídos. Chegou no quintal submerso em lama. Agarrou Rafael. Puxou com força sobre-humana. A lama não queria soltar, mas ela puxou, gritou, arrancou ele dali. Arrastou para a porta lateral, conseguiu tirar ele da área de impacto. E então o mundo desabou. O segundo andar veio abaixo num estrondo. As equipes de resgate chegaram em 20 minutos, mas pareceram 20 horas. Mariana estava de joelhos nos escombros, cavando com as mãos ensanguentadas, chamando pela filha. Rafael tentava puxá-la. Mari, deixa eles trabalharem. Ela está aqui embaixo, ela está viva. Isabela, responde à mãe. Mas só havia silêncio. Silêncio pesado. Mortal. Os bombeiros trouxeram cães farejadores, equipamentos. Começaram a remover os escombros com cuidado. Cada pedaço de concreto, cada viga, cada tijolo, procurando sinais de vida. Mariana não saía dali. Ficava sentada na calçada, olhando, tremendo, esperando. Rafael estava ao lado, o rosto coberto de lama seca, a expressão vazia. Ele segurava a mão dela, mas não dizia nada. Não tinha o que dizer. Horas passaram. O sol esquentou. A lama começou a endurecer. Mais casas foram evacuadas. A rua virou uma zona de desastre. Ambulâncias, caminhões, jornalistas, curiosos. Mas Mariana só viu uma coisa: os escombros onde sua filha estava. Foi no final da tarde que encontraram. Um dos cães farejadores parou num ponto. Latiu. Os bombeiros cavaram ali, removeram uma laje, depois outra. E então viram um corpo pequeno, de pijama rosa, cabelo castanho coberto de poeira. Imóvel. Mariana viu de longe. Sabia. Sabia pela forma como os bombeiros pararam, pela forma como abaixaram a cabeça, pela forma como um deles se benzeu. Ela levantou, cambaleou, foi em direção aos escombros. Rafael tentou segurá-la, mas ela se soltou, correu, chegou perto e viu Isabela. Olhos fechados, rosto tranquilo, como se estivesse dormindo, mas não estava. Nunca mais ia acordar. Mariana caiu, não de joelhos, do corpo inteiro, como se os ossos tivessem sumido. Ela se arrastou até a filha, tocou o rostinho frio, passou a mão no cabelo sujo, beijou a testa. Desculpa, meu amor. Desculpa. 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 Rafael chegou perto, ajoelhou, pegou a mão da filha. A mãozinha de segurava a dele para atravessar a rua, que desenhava cartinhas de eu te amo, que acenava para ele de manhã na janela da escola. Os dois ficaram ali, abraçados com o corpo de Isabela, chorando, sem palavras, sem nada. Os bombeiros esperaram. Deram tempo. Depois, delicadamente, pediram para levar o corpo. Precisavam do trabalho do IML. Precisavam dos procedimentos. Mariana não queria soltar. Não conseguia. Rafael teve que convencê-la. Mari, a gente precisa deixar. Ela precisa descansar. Mariana soltou a filha. Mas algo nela também morreu naquele momento. Algo que nunca voltaria. Levaram Isabela embora numa maca coberta. Mariana assistiu. Assistiu a ambulância ir embora. A casa de uma amiga virou abrigo temporário. Mariana e Rafael não tinham mais onde ficar. A casa tinha sido destruída. Tudo que possuíam estava enterrado em lama. Roupas, fotos,
memórias. Isabela. Nos primeiros dias ninguém falava. Mariana ficava sentada no sofá, olhando para a parede. Não comia, não dormia. Só respirava. E às vezes nem isso parecia automático. Rafael saía para resolver papelada. Reconhecimento do corpo, certidão de óbito, velório, enterro. Burocracias que transformam tragédia em protocolo. Quando voltava, não olhava para Mariana. Dormia no sofá, respondia com monossílabos. A distância entre eles crescia a cada segundo. Foi na noite antes do enterro que tudo explodiu. Mariana estava na varanda quando Rafael chegou. Ele parou na porta. Ficou olhando para ela. Então, disse o que estava entalado há dias. Por que você me salvou? Mariana virou. O quê? Por que você desceu para me salvar? Por que não foi buscar ela? A voz dele era baixa, mas carregada de dor, de raiva, de culpa. Mariana tremeu. Eu não tive escolha. Você ia morrer. E ela morreu. Eu não sabia que o andar ia desabar tão rápido. Você sabia. Rafael entrou na varanda, os olhos vermelhos. Você viu a casa rachando. Você sabia que não dava tempo para os dois. E você escolheu eu. Mariana começou a chorar. Eu não podia te deixar morrer. Mas podia deixar ela? O soco verbal acertou em cheio. Mariana dobrou, segurou o peito, porque era exatamente o que ela pensava, o que a atormentava, o que a destruía por dentro. Ela era nossa filha, Mariana. E você é meu marido. E isso vale mais? Silêncio. Pesado. Sufocante. Rafael passou a mão no rosto. Estava chorando também. Eu não devia estar vivo. Devia ser eu lá embaixo, não ela. Não fala isso. É verdade. Eu tenho 40 anos, vivi. Ela tinha 11. Ela não tinha vivido nada ainda. Mariana soluçou. Eu sei, mas eu não consegui. Eu olhei para você afundando naquela lama e eu não consegui te deixar morrer. Então deixou ela. A frase caiu como sentença final. Rafael se virou. Foi embora. Saiu da casa. Mariana ficou sozinha. Caiu no chão. Chorou até não ter mais lágrimas. Porque Rafael tinha razão. Ela tinha escolhido. E a escolha tinha sido ele, não Isabela. Ela tinha salvado o marido e deixado a filha morrer. E não importava o motivo, não importava a urgência, não importava o desespero. O resultado era o mesmo. Isabela estava morta. Isabela foi enterrada num cemitério no alto da cidade, vista para a montanha. Céu azul, silêncio. Mariana escolheu o lugar porque Isabela adorava a altura. Adorava ver longe. Durante o enterro, Mariana não conseguiu ficar de pé. Desmaiou 2 vezes. Rafael estava presente, mas distante, como se estivesse ali fisicamente, mas não emocionalmente. Depois do enterro, voltaram para a casa da amiga, mas a tensão era insuportável. Rafael mal olhava para Mariana, dormia no sofá, saía cedo, voltava tarde. Uma semana depois, ele fez as malas. Mariana viu. Ficou parada na porta do quarto. Você está indo embora? Eu preciso de tempo. Rafael, a gente perdeu a filha. A gente precisa um do outro agora. Ele parou, virou, e pela primeira vez disse o que realmente sentia. Eu não consigo olhar para você, Mariana. Eu olho e vejo a escolha que você fez. Eu não tive escolha. Teve. E você me escolheu. Eu te amo. E ela? Você não amava ela? Mariana começou a chorar.
Claro que eu amava. Ela era minha filha. Então, por que você me salvou? A pergunta voltou. A mesma. Sempre a mesma. Mariana não tinha resposta. Ou tinha. Mas a resposta doía demais para dizer em voz alta. Na hora do desespero, do pânico, do instinto puro, ela tinha escolhido o marido. Não por amar mais, mas porque ele estava mais próximo. Porque o grito dele chegou primeiro. Porque o corpo dela reagiu antes da mente processar. Não foi escolha racional. Foi reflexo. Mas o resultado foi o mesmo. Rafael pegou as malas. Eu preciso de um tempo longe. Para processar. Para conseguir olhar para você sem sentir raiva. Raiva de mim. Raiva de tudo. De você, de mim. De ter sobrevivido. De ter deixado ela morrer. Ele foi em direção à porta. Mariana bloqueou. Por favor, não me deixa sozinha agora. Eu não aguento. Rafael olhou nos olhos dela e pela primeira vez não havia amor, havia dor. Você me deixou vivo, Mariana. Agora aguenta a consequência. Ele saiu. Mariana caiu no chão, gritou, socou o chão, mas Rafael não voltou. Nos dias seguintes, Mariana ficou sozinha. A amiga tentava ajudar, levava comida, conversava. Mas não adiantava. Mariana estava afundando. Ela começou a tomar remédio para a ansiedade, para dormir, para não enlouquecer. Mas os pesadelos vinham sempre. Sonhava com Isabela, com a casa desabando, com a escolha. Acordava gritando, suada, sozinha. Rafael ligava às vezes. Conversas curtas, monossilábicas. Ele estava na casa da mãe. Não sabia quando voltaria. Mariana entendia. Ele a culpava. E ela se culpava também. Então fazia sentido. Doía, mas fazia sentido. Um mês depois da tragédia, Mariana voltou ao cemitério. Sozinha. Levou flores, sentou na grama em frente ao túmulo e conversou com a filha. Oi, meu amor. É a mãe. Eu não sei se você consegue me ouvir. A recuperação de Mariana não foi linear. Teve dias em que ela acordava e esquecia por um segundo que Isabela tinha morrido. Preparava café para 3. Gritava para a filha acordar para a escola. E então lembrava. E desabava. Teve dias em que ela não saía da cama. Ficava olhando para o teto, desejando que tudo fosse pesadelo. Que Isabela fosse abrir a porta e pular na cama dela como fazia todo sábado de manhã. Mas Isabela não vinha. Nunca mais viria. 3 meses depois da tragédia, Mariana começou terapia. A amiga insistiu, marcou, levou. No início, Mariana só chorava nas sessões. Não conseguia falar. A terapeuta esperava, oferecia lenços. Até que numa sessão, Mariana finalmente disse: Eu matei minha filha. A terapeuta balançou a cabeça. Você não matou. Foi o deslizamento. Mas eu escolhi salvar ele, não ela. Você teve que tomar uma decisão impossível em segundos. Não havia resposta certa. Mas havia uma resposta menos errada, e eu não escolhi ela. Essa culpa era como um parasita. Comia Mariana por dentro. A terapeuta tentou ajudá-la a reprocessar, a entender que escolhas sob trauma não são escolhas racionais, são reações, instinto, sobrevivência. Mas Mariana não aceitava. Porque mãe não deveria ter instinto de salvar marido, deveria ter instinto de salvar filho, e o dela tinha falhado. A terapeuta sugeriu grupo de apoio, pais que perderam filhos. Mariana resistiu, mas depois de semanas aceitou. Foi difícil entrar naquela sala. Ver outras pessoas com a mesma dor. Mas também foi libertador. Porque pela primeira vez ela não era julgada. Não era a mulher que salvou o marido e deixou a filha morrer. Era só uma mãe que perdeu. Ali, ela conheceu Sandra, uma mulher que perdeu o filho num acidente de carro. E que também carregava a culpa, porque tinha deixado ele dirigir, mesmo sabendo que estava cansado. As duas se conectaram. Choravam juntas, conversavam até tarde.
Dividiam a dor que ninguém mais entendia. Foi Sandra quem disse a frase que mudou algo em Mariana. A gente não supera. A gente aprende a carregar. E Mariana percebeu que era verdade. Ela nunca ia superar a morte de Isabela. Nunca ia parar de se perguntar, e se? Mas podia aprender a viver com isso. Podia escolher não deixar a culpa ser a única coisa que restava. Mariana voltou a trabalhar depois de 6 meses. A escola a recebeu com cuidado. Colegas abraçavam. Alunos fizeram cartinhas. Mas voltar para a sala de aula foi tortura, porque via Isabela em cada criança. Via a filha que ela não viu crescer. Mas continuou, porque precisava. Porque ficar parada era pior. Porque ensinar era a única coisa que ainda fazia sentido. Rafael voltou depois de 5 meses. Não voltou para ficar, voltou para conversar. Os dois se encontraram num café. Silêncio pesado, até que lhe disse: "Eu não te culpo mais." Mariana olhou surpresa. "Não? Eu tentei. Deus sabe que tentei, mas não consigo. Porque se fosse eu no seu lugar, não sei o que teria feito, e isso me mata." Lágrimas caíram, dos dois. "Eu também não sei se faria diferente", Mariana sussurrou. "E isso é o que mais me destrói." Rafael pegou a mão dela, pela primeira vez em meses. "A gente não vai voltar a ser o que era. A gente não pode. Isabela era o centro de tudo." "Eu sei. Mas a gente pode tentar recomeçar. Diferente. Não como casal. Talvez como sobreviventes." E foi o que fizeram. Não voltaram a morar juntos, mas começaram a se falar, a dividir a dor, a visitar o túmulo de Isabela juntos toda semana, com flores novas, com histórias novas. Mariana criou um ritual. Todo aniversário de Isabela, ela ia na escola onde a filha estudava e doava livros, livros com dedicatória, em memória de Isabela que amava ler. Também começou um projeto voluntário, ia em áreas de risco, conversava com famílias, alertava sobre deslizamentos, ajudava na evacuação quando necessário. Cada família salva era uma forma de honrar Isabela, de transformar a dor em propósito. Rafael fez o mesmo, começou a trabalhar em projetos de prevenção de desastres, usou a engenharia para identificar áreas de risco, para ajudar prefeituras a evacuarem antes que fosse tarde. Os dois não voltaram, mas andavam paralelos, unidos pela memória, separados pela dor. Mariana nunca se perdoou completamente, mas aprendeu a conviver. Aprendeu que amor de mãe não é medido por uma escolha impossível de 10 segundos. É medido por 11 anos de abraços, de cuidado, de presença. Isabela foi amada, profundamente. E isso, de alguma forma, tinha que contar. 2 anos depois, Mariana recebeu carta de uma família que ela ajudou a evacuar antes de um deslizamento. A família tinha uma filha da idade que Isabela teria. A mãe escreveu: "Você salvou minha filha. Eu sei que não apaga sua dor, mas quero que saiba, Isabela está viva através do bem que você faz." Mariana chorou ao ler, mas pela primeira vez não foi só de dor, foi de algo parecido com um propósito. Ela nunca voltou a ser a mesma, nunca voltou a sorrir da mesma forma, a rir da mesma forma, mas voltou a viver. E talvez, só talvez, Isabela estivesse orgulhosa disso. Mariana hoje tem 41 anos. Ainda dá aula. Ainda visita o túmulo de Isabela toda semana. Ainda acorda às vezes no meio da noite com o som do deslizamento. O trauma ficou. Ela não consegue ver chuva forte sem travar. Não consegue passar perto de encostas sem sentir pânico. Tem crises de ansiedade quando o chão treme, mesmo que seja caminhão passando. Mas também desenvolveu força. Força diferente. Não a que supera, a que resiste. Ela virou referência em prevenção de desastres. Dá palestras em escolas, igrejas, comunidades, conta sua história. Não esconde, não embeleza. Fala da escolha, da culpa, da dor.
E toda vez que alguém escuta e decide se mudar de área de risco, Mariana sente que Isabela está sendo honrada. Rafael segue a vida também. Casou de novo, teve outro filho, mas nunca esqueceu Isabela. Tem foto dela em casa, fala dela para o filho novo, mantém a memória viva. Ele e Mariana mantêm relação cordial. Não são amigos, mas são unidos pelo luto, pelo amor que tiveram, pela filha que perderam. No aniversário de Isabela, os dois se encontram no cemitério. Trazem bolo, cantam parabéns baixinho, soltam balões e ficam ali, em silêncio, lembrando. Mariana nunca se casou de novo, nunca quis. Diz que Isabela ocupava o espaço de amar outra pessoa. E que tudo bem, ela tem os alunos, tem o trabalho voluntário, tem a memória. A cada ano que passa, a dor muda de forma. Não diminui, mas fica menos aguda. Vira saudade constante, presença na ausência. Mariana aprendeu a falar de Isabela sem desabar. Conta histórias engraçadas, lembra das manias, do sorriso, da forma como ela pronunciava errado algumas palavras. Mantém o quarto de Isabela montado na casa nova. Não como santuário, mas como lembrança. As roupas, os livros, os desenhos, tudo guardado com carinho. Às vezes entra lá, senta na cama e conversa com a filha. Conta como foi o dia, o que aconteceu na escola, como tá o pai dela, e sente, de alguma forma torta, que Isabela escuta. A culpa nunca foi embora. Mas Mariana aprendeu a não deixar que seja a única coisa. Ela carrega também o amor, o orgulho, a gratidão por ter tido Isabela por 11 anos. Numa entrevista para jornal local, perguntaram: "Você se arrepende da escolha que fez?" Mariana pensou, respirou fundo e respondeu com honestidade brutal: "Todo dia, toda hora. Mas também sei que naquela situação, sob aquele desespero, eu fiz o que meu corpo mandou. E isso não me faz má, me faz humana." E essa resposta tocou milhares, porque mostrou que trauma não é linear, culpa não é simples e amor não impede escolhas impossíveis. Mariana se tornou símbolo de resistência imperfeita, de mãe que não salvou, de mulher que não superou, mas que continua, que acorda, que respira. No túmulo de Isabela tem uma placa que Mariana mandou fazer. Está escrito: Isabela Maria, 11 anos, amada, lembrada, eterna. Você nos ensinou que o amor não cabe em escolhas, só em corações. Toda semana, flores novas. Toda semana, presença. Toda semana, amor que não morreu junto. Mariana criou um instituto chamado Isabela Vive, focado em prevenção de desastres em áreas de risco. Já evacuou mais de 200 famílias, já salvou dezenas de vidas, e cada vida salva é dedicada à filha que ela não conseguiu salvar. Ela vai pessoalmente nas casas, olha nos olhos das mães e diz: não espera acontecer. Sai enquanto pode. Porque se acontecer, você pode ter que escolher. E ninguém deveria ter que escolher. E as mães escutam, porque veem nos olhos de Mariana o que acontece quando a escolha precisa ser feita. Rafael também virou ativista. Pressiona o poder público, cobra fiscalização, exige remanejamento de famílias e sempre que consegue derrubar uma casa antes do deslizamento, sente que está honrando a filha. Isabela não morreu em vão. Morreu porque uma escolha impossível foi imposta. Mas o legado dela é cada família que não precisei fazer essa escolha. É cada criança que cresce em lugar seguro. No 10º aniversário da tragédia, Mariana fez algo especial. Reuniu todas as famílias que salvou. Mais de 50 pessoas, adultos, crianças, vidas que continuam porque o trabalho de prevenção funcionou. E ali, em frente ao túmulo de Isabela, cada família agradeceu. Não apenas a Mariana, mas a Isabela,
porque se ela não tivesse morrido, Mariana não teria virado quem virou. Mariana chorou, mas também sorriu, porque entendeu algo. A morte de Isabela não teve sentido. Tragédia nunca tem. Mas o que veio depois, a transformação da dor em ação, isso teve. E talvez, só talvez, Isabela estivesse olhando de onde estiver, orgulhosa da mãe que não conseguiu salvá-la, mas que salvou tantas outras. Mariana carrega 3 coisas sempre: uma foto de Isabela, uma pedra do escombro da casa e uma carta que a filha escreveu para ela um mês antes de morrer, num Dia das Mães. A carta diz: Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Obrigada por me amar tanto. Te amo infinito. Isabela. E toda vez que a culpa aperta, Mariana lê essa carta e lembra que foi amada, que amou e que isso, de alguma forma, tem que ser suficiente. A história de Mariana não é de superação, é de sobrevivência. Não é de final feliz, é de final possível. E talvez seja isso que importa. Não superar o impossível, mas sobreviver a ele. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Até que a vida, mesmo